Paz do Senhor Jesus Cristo, amada Igreja de Deus, todos os irmãos e irmãs aí que estão inscritos no canal e quem não está, e esse vídeo de alguma forma os encontrou, quero colocar aqui uma palavra sobre uma reflexão para você entender como é a unicidade, como eu enxergo a unicidade, né? Quero deixar bem claro aqui que eu não mudei, não sou trinitariano, não sou ateísta, não sou nada disso, sou monoteísmo bíblico, né? E eu quero estar lendo aqui um versículo, alguns versículos para os irmãos compreender de uma certa forma, né, a partir da minha visão, né? É claro que vai ter outros vídeos, porém, este é um vídeo explicando de uma forma básica de como eu enxergo a unicidade. 1 Coríntios capítulo 8, no verso 4, na parte B do versículo, está assim: e que não há outro Deus senão um só. E esse um aqui não é igual falam da Shema, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Coloca Errad como único. E o único é porque não é a pluralidade de pessoas. Enfim, eu nem vou tocar nesse tema porque isso daí é algo irrelevante, entende? Porque não de nenhuma forma Israel entende desse jeito, né? E nunca entendeu, né? Nem Jesus pregou isso. Para você ter uma base, isso daí são teologias, né, de homens, doutrinas de homens, né, que introduzem encobertamente ali, ó, camuflado a heresia para os irmãos, entende? Então, no mesmo capítulo 8 de 1 Coríntios, no verso 6, observe isto aqui. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Ponto. Quem está falando é Paulo, né? De quem é tudo e em quem estamos. Acabou. Paulo está falando que, todavia para nós quem? Cristãos. Para nós, entendeu? Ele está se incluindo. Há um só Deus, o Pai. Ele já coloca muito claro que quem é Deus é o Pai. Então é aí que o monoteísmo entra, que não existe trindade, não existe nada além de um só, né? Ah, mas nos outros versículos está colocando Jesus como Deus e o Espírito Santo, como é isso? Né? E na parte B do versículo, continuando, para ninguém falar que, né? E um só Senhor, e um só Senhor, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Senhor, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Olha só que bênção. Né, irmãos? Então, a gente já entende daí quem é o Senhor e quem é Deus. Então, quando a gente fala Deus, a gente está falando de quem? Do Espírito, o Espírito Santo, o único Espírito.
o único Espírito que há. Há um só Espírito, Paulo diz. E este é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Deus Pai, porque o Espírito Santo, ele tem um título de Deus. Ele tem um título, que ele é o único Deus, é ele. Então, Deus, né, é um título, né, porque Jesus fala ainda, ó, aonde tiver o seu coração, ali está o seu Deus. Ali está o seu título de divindade, o ápice, né, da sua crença. Então, quem é o Espírito? É Deus. Ele tem esse título. Que Espírito que nós estamos falando? Jesus falou, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Paulo fala, há um só Espírito. Um só. Um. Então, este um Espírito, ele tem um título supremo de Deus Pai. Entende? E o que ele fez? Ele se manifestou, ele é invisível. Então, ele criou uma imagem, certo? Uma imagem de uma forma humana, né? Então, essa forma é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ah, mas façamos o homem nossa imagem. Claro, nossa imagem por quê? Porque Deus é invisível, entende? E ele criou uma imagem dele, né? Então, a gente pode olhar aqui, ó. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia mesmo dos irmãos, em Colossenses. Colossenses está escrito assim, no capítulo 1 já. Diz assim, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o que Deus criou primeiro? A imagem dele, visível. Entende? Então, Cristo é a imagem do Deus invisível que ele criou. Se a gente for para Gênesis, né, na criação de tudo, em Gênesis, vai estar falando assim, ó, preste bastante atenção. No capítulo 20, no capítulo 1, no verso 26 em diante, fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou, presta atenção agora, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o criou. Então, o que ele fez? Simplesmente ele externou a imagem que ele tinha criado. Entende? Então, por isso que Paulo fala que o primeiro Adão é terreno. O segundo, o último, é Cristo, do céu. Entende? Porque a imagem que foi criada ali de Adão é justamente a imagem, semelhança de Cristo. Olha só, que mistério. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Então, nós somos irmãos de Cristo. Por quê? Porque nós também herdamos a imagem, né? A imagem dele. E ele
criou essa imagem. E ele criou a nós. Entende? Então, aqui está muito claro. Então, ele fez uma extensão. Ele fez uma extensão da sua imagem. E não é que outro Deus, vamos lá e vamos criar. Um Deus falou para o outro, vamos criar. Não, não tem isso, né? E através dessa imagem, porque o Espírito agora ficou visível, né? E ele carrega o título de Deus, Pai. Então ele é um Espírito, ele sempre foi o Espírito Santo, só que agora ele vai se manifestar em carne. Se manifestar em carne. Então, quando ele se manifesta em carne, ele se manifesta na sua própria criação. Entende? Então ele nasce, ele começa a sentir as mesmas paixões que nós sentimos, todos os nossos sentidos estavam em Jesus Cristo, né? Ele passou fome, ele passou sede, ele chorou, né? Ele passou tudo. Então, por isso que Paulo fala, há um Deus Pai e há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, né? Porque o homem, Deus não é homem, então Deus ele não morreu, né? Para ele morrer, ele teve que se manifestar em carne, entende? Então a sua natureza humana morreu, né? De certa forma. Então, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Então, assim, dentro de Jesus não é o próprio Deus. Então, quando ele fala assim, é o meu Pai, né? Ele está falando sobre o seu próprio Espírito. Então, a gente tem que entender essas questões, porque é nele que está escrito, nele que está escondido todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Entende? Então, assim, ele externou a imagem dele para criar o ser humano, né? Quando muitos relatos, as pessoas, elas viram anjos com forma humana, né? Parecendo um homem, entende? Então, assim, não é que existe 2 3 deuses. Não tem isso. É 3 em 1. Também não é isso daí. É um espírito, né, que é santo. Só ele é santo. Só ele. Entende? Então, ele tem o título supremo de Deus Pai. Este Deus Pai, ele é invisível. Ninguém nunca viu a Deus, né? E ele criou uma imagem. Ele criou uma imagem. Então ele se fez visível para que nós conhecêssemos ele, porque está no seio do Pai. Né? Então está aqui, ó, está no seio do Pai. No céu. Entende? Então ele fez ali a imagem dele e ali ele está no seu trono. É o próprio Deus. Não tem como você fugir disso. Entende? Então, por que que depois de ressuscitar, ninguém mais falou filho de Davi ou Jesus de Nazaré? Né? Jesus filho do homem. Né? Não tem isso. Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Né? Por quê? Porque agora, mesmo, Paulo fala, mesmo que a gente
vivesse com Cristo e tivesse com Ele, a gente já não enxerga mais Ele dessa forma. A gente já não vê mais Ele dessa forma, porque Ele veio para cumprir uma missão que só Ele poderia fazer por nós. Só Ele poderia fazer por nós. Entende? Então Ele foi santo, sempre santo. Então ele foi santo quando Ele criou todas as coisas, Ele foi santo quando Ele externou a imagem dele e criou os anjos e criou o exército de anjos, e depois Ele foi santo criando o ser humano e ensinando todas as coisas. E depois ele foi santo, quando ele se manifestou em carne, ele foi santo, continuou sendo santo e é santo até o final. Entende? Não há erro, não há limite para erro em Cristo. Entende? Então Cristo é a manifestação de Deus Pai em carne. Entendeu? Por isso que em primeiro, eu gosto muito desse versículo, apesar das Bíblias estar mudando agora, né? Porque estão colocando algumas traduções aí que fala que é a melhor tradução, mas não sei não, viu? É meio duvidoso, né? Então, está aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, né? Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Entende? Então, não há outro Deus além de Jesus Cristo, né? No capítulo 2 de 1 Timóteo está assim, ó, porque há um só Deus, capítulo 2, verso 5, tá? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Então as pessoas vão lá e vão pensar assim: onde está o Espírito Santo e cadê Deus? É um pensamento errado, né? O Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, que tem o título de Deus. Por isso que o próprio João, ele coloca aqui em 1 João 5, 20, ele fala assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ou seja, é vindo. O Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento. Para que conheçamos ao verdadeiro. E o que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, assim, quando você pega as cartas paulinas, as cartas de todos os apóstolos, Atos dos Apóstolos, os próprios evangelhos, o Antigo Testamento, vai concordar em um só sentido. Que Jesus Cristo, né, aquele anjo do Senhor, aquela manifestação, né, que fala antropomorfismo, que é a visão, que é Deus visível, né, e manifestado em alguma forma, em alguma forma, vai estar ali esse sentido de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? E eu vou pegar aqui, quer ver?
Vamos ler mais uma aqui. Aqui, ó. Olha aqui, Judas, presta atenção, olha o que Judas fala. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero, olha o que Judas vai falar, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo aqui no Senhor, tem Bíblia que está escrito Jesus. Tem manuscrito que coloca Jesus aqui. Mas nós entendemos que Senhor, como está lá em 1 Coríntios capítulo 8, né? A gente viu lá que Senhor é Jesus, né? Então, ó, então vou continuar, vou iniciar aqui, ó. No verso 5 tá assim, ó, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Entende? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Ele está falando que o próprio Jesus Cristo foi que tirou o povo do Egito, foi que estava com Moisés lá. E vai falar que não era. Vai falar que não era ele. A Bíblia, ela é bem... ela é muito clara. Ela não tem confusão. Né? E em Atos 10, olha só. Pedro, ele está discursando aqui, né? Na casa de Cornélio. E no verso 36 ele fala assim, ó, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Há um só Senhor. Tá? E para não deixar dúvida, para não ter dúvida alguma, eu vou deixar aqui uma palavra aqui para os irmãos não ter dúvida nenhuma de que Senhor aqui tá, porque vai ter pessoas que vão falar assim, ah, mas Senhor tem Senhor, tem o Senhor Deus, tem o Senhor. Presta atenção. Paulo ele fala assim, Colossenses 3, Colossenses 4, primeiro verso, ele fala assim, ó, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Aonde tiver céu, tem um Senhor, um só. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Então, não tem argumento para quebrar a unicidade, porque a unicidade é a própria pregação de Paulo, dos apóstolos. A igreja primitiva, ela entendia isso, entende? E eu quero deixar aqui
por último, para que os irmãos entendam que estou falando que aquele Deus do deserto, do Antigo Testamento, da Torá, é Jesus Cristo, né? Já deu para compreender até aqui. Se você for fazer o quebra-cabeça aqui, você vai enxergar que a gente está falando de um único Senhor e o único Deus Pai. Ora, irmãos, não quero que 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 em diante, está assim, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou, aqui ele fala, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Entende? Então, próprio ele está falando ali que e não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, tudo aquilo que aconteceu era Cristo. Cristo estava na nuvem, estava ali naquele fogo, na sarça. Moisés estava ali com ele. E aquela pedra espiritual que Moisés bateu, aquela pedra lá, era Cristo. Entende? Então eles fornicaram, eles foram idólatras, eles reclamavam, né? Assentou-se a comer e beber nesse tempo aí que comeu. Teve gente que comeu tanto que até morreu de tanto comer. Você imagina? E caíram num dia 23.000. Olha só. Então ele fala, e as serpentes, né? Por isso que Cristo ele fala, né? Em João, ele falou, assim como levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela serpente, eles olhavam para a serpente e eles eram curados. O próprio Deus estava ali, curando através daquela serpente de bronze, né? E depois, o que aconteceu? Eles acharam que o quê? Que não era o próprio Deus que estava ali, era outro Deus. Aí falou, ó, elimina isso daí, porque o povo está confundindo muitas coisas, entende? E começou a fazer idolatria. Então, você entende que Cristo, ele é o próprio Espírito Santo que age na vida de todos, há um só Espírito, né? Então, eu quero já deixar, desde já, esse daqui é a minha visão, que Deus, existe um Espírito Santo que tem um título supremo de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo, que foi manifestado em carne, para que nós conhecêssemos, para que nós fôssemos salvos através do seu sangue, entende? Então,
Esta é a minha visão. Não é três pessoas distintas, né? É o único Deus ali. Amém, amada igreja. Eu vou estar fazendo outros vídeos e vou estar complementando, né, o estudo da unicidade em outros vídeos aí, tá? Querendo Deus. Que todos fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais, igreja. Em nome de Jesus. Fique com Deus.